noite, pessoal. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Agradecemos a Deus por mais uma semana, por mais um encontro, por mais um estudo. E eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade de estar dividindo esse alimento sagrado com vocês. E também sou muito grato a Deus pela vida de cada um que participa, que incentiva, que manda mensagem, que de uma forma ou de outra se faz presente, né? Tanto agora, no ao vivo aqui, quanto depois o pessoal que assiste a gravação. Então, hoje, João, capítulo 3. Creio que o áudio está chegando bem. Hoje, de novo, eu tenho a ajuda aqui da minha namorada, da Carla, que está aqui presente e também me ajudou a elaborar o estudo. E hoje ela está aqui também me ajudando nos bastidores, aí, na parte do vídeo, né? Então, hoje eu não vou ficar incomodando vocês. Bota um ok pelo áudio aí, está bom. Então, hoje está bom. E eu convido vocês, então, a pegar suas Bíblias, né? Evangelho de João. Hoje a gente vai fazer o Evangelho de João em duas partes, certo? A gente vai ver do versículo 1 ao 21. Porque a gente tem aqui dois assuntos bem edificantes, né? Então, para que a gente não queira fazer todo o capítulo e não conseguir absorver, né? Então a gente vai fazer essas em duas partes, certo? Vamos fazer o capítulo do 1 ao 15 e do 16 ao 21, certo? Então, eu convido vocês a pegar suas Bíblias e a gente fazer uma oração, certo? Para pedir a direção do Espírito Santo, para que a gente possa estar se alimentando desse alimento sagrado que é a Palavra de Deus. Amém? Oramos? Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso intercessor, nosso ajudador. Tu és Deus presente aqui conosco na terra. Somos gratos pela semana que está terminando, somos gratos por mais esse estudo, pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que à distância, mas ligados pelo Teu Santo Espírito, usando também da tecnologia, né, para a gente poder estar junto, né, meditando na Tua Santa Palavra. Te agradeço, Senhor, porque você tem nos ajudado, nos capacitado a elaborar os estudos e também somos gratos pela vida de cada irmão, de cada amigo que tem somado, que tem a cada dia, a cada sexta-feira, né, somado com a gente nos estudos. Espírito Santo, também te agradecemos porque você é quem nos ajuda a entender a Tua Palavra, é você que nos ajuda a guardar ela no nosso coração e é você que nos ajuda a praticar e dividir. Então, nesse momento, a gente vem te pedir humildemente que você possa abrir nossos olhos e ouvidos espirituais para que essa palavra venha fazer morada em nosso coração e a gente possa botar o ensinamento de Jesus, o nosso Mestre, o Filho de Deus, que a gente possa botar os ensinamentos do nosso Mestre em prática, guardar no nosso coração e praticar dia a dia. E, consequentemente, também dividir com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Então, a gente agradece e pedimos que você nos ajude em mais esse estudo, para a honra e glória do santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então é isso, pessoal. Como eu falei, João, capítulo 3, vamos dividir em duas partes. Versículo do 1 ao 15, a gente vai ver quando Nicodemos visita Jesus. Depois do 16 ao 21, a missão do Filho. A missão de Jesus, né? Eu preparei aqui uma breve introdução antes de entrarmos na Palavra de Deus, certo? Então eu vou fazer aqui a leitura dessa breve introdução e depois eu convido vocês a pegar as suas Bíblias para a gente meditar na Palavra de Deus. Então o capítulo 3 de João, pessoal, ele com certeza é um dos mais belos e importantes
para a revelação de Jesus, né? Para toda a humanidade, certo? Aqui a gente consegue ver um dos fundamentos, um dos principais fundamentos, né? Para a doutrina cristã. Quais são esses fundamentos? O novo nascimento, que é o que a gente vai ver na primeira parte do estudo, que está do 1 ao 15, e depois o crer em Jesus. Né? Em especial, crer em Jesus no versículo 16, João 3,16, né? Um dos versículos mais lidos, né? Mais conhecidos do Novo Testamento. E o novo nascimento está em especial no versículo 3, certo? Então o que a gente consegue entender? Que o novo nascimento e o crer em Jesus são, né, um dos principais fundamentos para a nossa doutrina, para aqueles que creem realmente em Cristo, né, e que quer seguir o caminho que é Jesus, certo? Então, como eu falei, esses serão os temas centrais do nosso estudo hoje. A gente vai ler a primeira parte e abordar o novo nascimento, e depois, na segunda parte, a gente vai meditar sobre o crer em Jesus. Amém? O que a gente consegue notar também, analisando o Evangelho de João, que esse é o primeiro sermão de Jesus, certo? E o que a gente consegue entender pelos sermãos, né, de Jesus? Eles geralmente, né, eles iniciam com alguém fazendo uma pergunta para ele, certo? E então Jesus responde essas perguntas de um modo a conduzir a discussão para um nível bem mais profundo, né? Geralmente, né, ele vai apontando os equívocos e corrigindo os equívocos, né? Então ele só não apontava o erro, ele também apontava a solução. E isso vai ser legal porque a gente vai conseguir também analisar aqui no estudo Jesus falando, né? E depois explicando, né? Mostrando o caminho, como sempre ele faz. Então a gente consegue entender isso. Seus discursos sempre começavam com alguém fazendo uma pergunta para ele, né, geralmente, né? E aí então ele respondia, né, sempre de uma maneira para conduzir a um nível mais profundo, né? Apontando os equívocos e corrigindo. E o novo entendimento, né, que surge desses debates vai possibilitar sempre que aqueles que creem, né, confessar Jesus com mais propriedade e exatidão. Certo? Então, a gente consegue entender que esses debates, né, eles vão nos possibilitar, para nós que cremos em Cristo, né, eles vão nos possibilitar a gente poder confessar a Cristo e os ensinamentos dele, né, com mais propriedade e exatidão, porque Jesus, como eu falei, Jesus acha o erro, né, acha o erro e mostra a solução. Sempre foi assim. Certo? Ele não só criticava sem apontar a solução. E não foi diferente agora aqui com Nicodemos, né? Nessa primeira parte, né, estaremos estudando, né, em especial a chegada do reino. Certo? Então Jesus anuncia e explica a natureza da nova ordem que estava iniciando. Certo? Por isso que tem essa grande importância o Evangelho de João, principalmente, claro, todo o Evangelho de João, toda a palavra, né? Mas aqui a gente consegue entender que é a chegada do reino. Jesus está anunciando, né, e explicando a natureza da nova ordem que estava iniciando através dele. Então hoje a gente vê muito falar em nova ordem mundial. Isso para nós não nos assusta, porque Jesus já tinha explicado tudo isso, né? Como ia ser o porvir, como a gente viu também há um tempo atrás, uns meses atrás, no Evangelho de Mateus, que a gente estudou. A nossa nova ordem já começou com Cristo. E ele, nesse momento ele começa a explicar que essa nova ordem estava começando nesse momento. Então ele consegue anunciar e explicar essa natureza dessa nova ordem que estava se iniciando através da vida dele. Amém? Então eu convido vocês a pegar as suas espadas, a palavra de Deus, território sagrado, que a gente possa estar tirando as sandálias dos pés, né, para adentrar no território sagrado, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos ler então do versículo 1 ao 15.
E a palavra de Deus, capítulo 3, versículo 1 ao 15, nos diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas uma vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entendes essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo das coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Amém. Então, no início, a gente vê aqui falando que havia um fariseu chamado Nicodemos. Então eu trouxe aqui também uma breve introduçãozinha aqui, para você que nunca ouviu falar de Nicodemos, quem era Nicodemos, né? Nicodemos, ele foi um dos poucos líderes religiosos que creram em Jesus. Ele foi um membro da poderosa corte dos judeus, o Sinédrio. Ele seria como um ministro, que cuidava da parte social, política e religiosa do povo. Então a gente viu que, em estudos aqui, a gente viu que o Sinédrio era composto por 71 pessoas, se não me falha a memória, tanto de fariseus, como saduceus, como anciões. Então era como se fosse a elite, do povo, se tratando de como se fosse hoje em dia os políticos, Aqui nesse caso o Sinédrio, como se ele fosse um senador, um ministro, Então era ali os 71 que comandavam toda a vida política, social e religiosa do povo judeu, certo? O que mais que a gente pode ver aqui? Depois, na continuação, quando a gente seguir meditando em João, a gente vai ver também que quando Jesus foi morto, ele se juntou com José de Arimateia para providenciar o sepultamento de Jesus. Então os dois se juntaram, José de Arimateia e o Nicodemos, pegaram o corpo de Cristo, levaram, ungiram, limparam, lavaram, fizeram todo o processo e deram um sepultamento digno para Jesus, certo? Também que a gente consegue analisar que ele estava limitado, pelo medo de ser publicamente exposto como seguidor de Jesus, a gente vê quando ele fala que ele foi à noite, encontrar Jesus. E também a gente consegue entender que ele, por ter esse alto cargo, ele tentou meio que se esconder mesmo, para não se expor aos outros colegas, ao povo, que o pessoal fosse, Nicodemos, que é aqui um dos nossos, aqui fala que ele é um dos líderes religiosos, ele era
um cara muito estudado. Não é à toa que nesse ponto, né, Jesus elaborou esse lindo sermão para ele. Então, se serve para Nicodemos, com certeza serve para nós. Assim como serve para todos os outros sermões de Jesus, para as outras pessoas, também servem para nós. Mas aqui a gente vai conseguir trazer pontos analisando a vida de Nicodemos, para que a gente também consiga entender essa ordem, né? Na realidade não é uma sugestão, não é uma suposição. Jesus faz uma ordenança, né? É uma imposição, ele está impondo. Que a gente tem que nascer de novo para poder dar o reino dos céus. Certo? E também a gente consegue analisar que primeiramente ele creu em Jesus pelos sinais, né? Pelos milagres feitos publicamente. Não sei se vocês lembram, na semana retrasada, quando a gente estudou o capítulo 2, no finalzinho, que falava que muitos creram em Jesus porque ele estava fazendo aqueles milagres. Mas Jesus conhecia eles, né? Conhecia o coração humano. Então, nesse momento aqui, ele dá uma ordem para Nicodemos, e essa ordem serve para nós hoje também. Certo? Então, agora a gente vai ao ponto central. Certo? O ponto central dessa primeira parte do capítulo 3. O que seria para nós o ponto central dessa primeira parte que a gente analisou? O novo nascimento. Jesus fala, né, que esta é a condição imposta por Jesus para que possamos herdar o reino de Deus. O nascer do alto, né, também analisando o grego, né, da palavra, também pode ser nos dito esse nascer de novo, né, também pode ser, nos dá uma dimensão, né, do alto, né, analisando o texto grego, né, original. Também pode dizer nascer do alto, né. Também Jesus fala em nascer do Espírito, certo? Então o que a gente consegue entender? Que essa obra não depende da capacidade humana. Ela não depende da nossa capacidade, certo? Ela está ligada à obra regeneradora. A obra regeneradora do Espírito Santo. Então, somente Deus, né? Somente Deus ressuscita, né, os seus eleitos da morte espiritual para uma vida nova em Cristo. Isso é uma obra de Deus. Por que a gente pode ver isso? Antes de entrar no texto, a gente consegue entender, porque a própria palavra nos diz, o Antigo Testamento também nos diz, que o nosso coração é enganoso, a nossa natureza é má. Então, sem a ajuda do Espírito Santo, nada vamos conseguir. Principalmente essa condição imposta por Jesus, que é o nascer de novo. Por isso que Jesus explica, né? Ele fala que sem nascer de novo, não herdaremos o reino de Deus. Então a gente consegue entender que é a obra regeneradora do Espírito Santo. Então Deus nos ressuscita de uma morte espiritual para uma vida nova em Cristo Jesus. Amém? Então essa regeneração, né, essa obra miraculosa, né, uma obra milagrosa de Deus, essa obra nos leva à fé consciente. Uma fé consciente, né, intencional e ativa em Cristo. Guardem essa parte, que depois na segunda parte a gente vai conseguir dar mais o entendimento sobre essa parte. A regeneração é uma obra milagrosa de Deus, né? Que nos leva a uma fé consciente, intencional e ativa em Cristo Jesus. Tá? Não é uma obra feita por emoção, por nada. É uma obra consciente, intencional, com intenção e ativa em Cristo. Por que a gente consegue também entender isso? Quando Jesus fala que o vento sopra para onde quer, né? Então ele aqui nos dá uma dimensão e nos fala que não tem como a gente explicar quem realmente é nascido, quem não é. É claro, como a gente viu aqui, Jesus vai dar sempre a direção, vai nos mostrar o caminho para seguir. E caminho a gente sabe quem é, né? Então a gente já vai chegar lá. O vento sopra para onde quer. Então é o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que nos convence
da justiça e do juízo. A própria palavra nos diz também em João 16:8, nos diz que é o Espírito Santo que nos convence. Então, não é obra nossa, né? Mais uma vez vamos usar a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aquela carta para Efésios, no versículo do 8 ao 9 do capítulo 2, que o apóstolo Paulo fala assim, ó, que é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Certo? Como a gente consegue entender isso? Porque ele está falando para uma pessoa extremamente, pode-se dizer, cuidadosa, estudiosa da palavra de Deus. Mas Jesus fala para ele, Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Jesus fala hoje para nós. Quer herdar o reino do céu? Quer ver? Quer te encontrar depois comigo lá em cima? Jesus fala, você tem que nascer de novo. Certo? Então a gente consegue entender que esse nascimento é uma obra que é Deus que faz, é uma obra. É claro que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se manter nos ensinamentos de Cristo, a gente tem que meditar na palavra, mas isso não depende do homem, isso é Deus que faz, é o Espírito Santo, como a gente viu, é Ele que nos convence, desculpa, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. E mais uma vez, como eu falei, em Efésios 2, do 8 ao 9, o apóstolo Paulo fala também, que é pela graça, pelo sacrifício que Cristo fez por mim e por você. Sacrifício merecido, nós não merecíamos e mesmo assim Ele fez. Certo? E mediante a fé. É mediante a nossa fé. Então, esse versículo de Efésios aqui também nos explica bem, está muito, muito ligado a esse capítulo, principalmente essa parte do capítulo. Certo? Então aqui também eu fiz uma pequena aplicação aqui, certo? Para a gente entender um pouco mais. Então Jesus, né, explicou que não podemos controlar a obra do Espírito Santo. Né? Então ele opera de uma maneira que não podemos predizer ou entender. Isso foge da nossa natureza humana. Coisas de Deus, tem coisas que a gente não vai saber ou não vai ser revelado agora. A gente só tem que crer e confiar, né? Então Jesus explica bem isso. Não podemos controlar a obra do Espírito Santo, porque é Ele que opera, né, dessa maneira, que a gente não consegue entender, não consegue explicar. Assim como nós também não controlamos o nosso nascimento físico, vamos se dizer, né? A gente como criança muito menos, né? Porque a gente não tem uma lembrança. Mas uma mulher que está para dar luz, se a criança vai nascer, é a hora da criança nascer, ela não vai conseguir controlar. Né? A criança vai vir e vai nascer. Do mesmo modo, também a gente não pode controlar o nosso nascimento espiritual. Certo? É um presente de Deus, né? Concedido pelo Espírito Santo. Mais uma vez eu gosto de ressaltar muito isso. A gente sabe que Cristo falou que Ele ia morrer, ia ressuscitar e ia sentar à direita de Deus, lá em cima. Mas que a gente não ia nos deixar órfão. Ele ia deixar o Espírito Santo de Deus, o seu Santo Espírito aqui conosco. Para habitar dentro de nós, para nos ligar a um só corpo, ao corpo de Cristo. Certo? Então esse é o presente. Um dos maiores presentes que o Espírito Santo, que Deus pode dar para nós, é o nosso novo nascimento. Claro que Ele já nos deu o seu Santo Espírito. Né? Da maneira que você pedir, como Cristo falou também. Peça o Espírito Santo para Deus, para o Pai, que Ele vai dar para você. Então que esse seja o nosso maior pedido. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu possa nascer de novo. Para que eu possa ser uma pessoa digna de dizer que eu sou um cristão. E com certeza o que vai mostrar isso, como Jesus falou, ninguém consegue explicar isso. Vai ser os nossos atos, o nosso agir, né? Os nossos exemplos, não só as nossas palavras, mas o nosso dia a dia vai nos mostrar se realmente a gente está sendo cheio do Espírito ou não. Do mesmo modo que Jesus usou o exemplo da serpente de bronze no deserto, né, que todos que olhavam para ela, após ser picados pela serpente, eram salvos.
Não sei se vocês lembram nessa parte do Antigo Testamento, quando o povo saiu do Egito, foi liberto do Egito, o povo vinha pelo deserto sempre murmurando, né? Reclamando. E aí então Deus mandou serpentes, muitas serpentes, e aí o povo estava sendo picado pela serpente, o povo estava morrendo, era muita serpente, e aí então o povo clamou a Moisés. Aí eles se lembraram de Deus, né? E é sempre assim, a gente, na maioria das vezes é assim também, a gente só vai lembrar quando aperta o sapato, né? E aí então quando o povo se viu de um jeito desesperado, muita serpente, todos que eram picados morriam, então eles clamaram a Moisés para que Moisés clamasse a Deus por eles, para que eles pudessem ter uma esperança de viver, de não morrer com as picadas das serpentes. Então Deus falou para Moisés, faz uma serpente de bronze e ergue, né, ao ponto de uma vara, né, um poste, né, e deixa essa serpente lá. Todos que forem picados por essa serpente e olharem para ela, serão curados. Quando Jesus fala isso, ele nos dá a direção para que a gente possa receber esse novo nascimento também, mesmo a gente sabendo que é uma obra de Deus. Mas aqui ele explica para Nicodemos, porque Nicodemos era um grande conhecedor do Antigo Testamento. Então Jesus fala claramente aqui para Nicodemos, como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então aqui, nesse ponto, quando Jesus usa esse exemplo para Nicodemos, ficou claro, né? O Filho do Homem é Cristo. E aí então, quando Nicodemos vai começar a escutar depois que ele seria crucificado, seria levantado no madeiro, então certamente Nicodemos assimilou esse sermão, certo? Porque a gente vê que teve esse agir na vida de Nicodemos, tanto é que ele seguiu. A gente vai ver depois mais para frente que no Evangelho de João outras intervenções aqui de Nicodemos, como eu falei no início para vocês. Certo? Então, como a gente viu que todos os que eram picados pela serpente, que olhavam para a serpente de bronze, como Jesus falou para Nicodemos, que está lá em Números, se não me falha a memória, ele também nos ensina que para estarmos preparados, né, para um novo nascimento, devemos olhar para Ele. Devemos olhar para Cristo, para a sua vida, para os seus ensinamentos, para o seu sacrifício perfeito, né, em favor de nós, para que a gente pudesse herdar a vida eterna. Olhar para Ele. Ele falou, do mesmo modo que aqueles que olhavam para a serpente, que eram picados pela serpente, olhavam para a cobra, para a serpente de bronze, eram curados. Nós, que temos também essa picada, né, representando o pecado, né? Fomos gerados em pecado, e até a gente realmente entregar nossa vida para Cristo, a gente é refém disso, né? É claro que a gente, todo dia é a nossa luta, mas com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue. Então Jesus disse, olhe para mim, olhe para o Filho do Homem. Então teria que ser levantado no madeiro, teria que morrer por nossos pecados, né? E automaticamente, através, né, da graça, né, que é esse sacrifício que Jesus fez para nos libertar dos nossos pecados, porque Ele levou os nossos pecados, né? Então, Ele também explica que a gente deve olhar para Ele. Como? Olhando para a palavra, olhando para os seus ensinamentos, olhando para a sua vida. Então, esse é um modo de nós nos prepararmos, né, para esse novo nascimento. Mas sempre sabendo que isso é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo, certo? Mas também a gente não vai ficar parado esperando, né, que Deus venha agir, que o Espírito Santo venha agir. Não, olha para Cristo. Eu tenho uma frase que ficou muito gravada na minha mente, que o meu pastor Márcio, não sei se ele está assistindo aí, ele falou que também tinha feito uma grande diferença assim, no início da conversão dele, aquilo ficou muito gravado em mim.
quanto ao falar, quanto ao pensar, quanto ao agir. A gente pensa, Cristo falaria isso que eu vou falar agora? Cristo pensaria isso? Então, com certeza, esse é também um olhar para Cristo. Então, os nossos atos têm que ser segundo os ensinamentos de Cristo. Então, olhando para Cristo, a gente vai estar se preparando para esse novo nascimento. Amém? Pedindo que Deus envie seu Espírito Santo para nós, que a gente possa estar nos preparando, olhando para a vida de Cristo, olhando para os seus ensinamentos, certo? Para que a gente possa receber esse novo nascimento, esse presente do Espírito Santo, para a gente poder dar os reinos do céu. Amém? Vamos para a segunda parte, a missão do Filho. Então aqui a gente já vai entrar, né, num dos versículos mais lidos, mais conhecidos, não só do Novo Testamento, mas de toda a palavra, né? João 3,16. Convido vocês então a gente ler do 16 ao 21 e hoje a gente encerra por aqui, certo? A gente vai fazer então semana que vem a segunda parte do capítulo 3. Amém? Então pega a tua palavra aí, a tua Bíblia, e vamos então do 16 ao 21, para a gente encerrar essa segunda parte e também poder meditar nessa parte que é tão importante, que fala sobre o crer em Jesus. Amém? Porque Deus amou o mundo, tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem crê nele já está condenado, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Amém? Então, nessa segunda parte agora, do Evangelho de João, capítulo 3, né? Em especial, como eu falei no versículo 16, está o mais famoso resumo do Evangelho de toda a Bíblia, onde se baseia a certeza de nossa salvação. A certeza de nossa salvação. A gente já viu recém aqui que a nossa salvação não é por méritos meus, por méritos teus, não é por mérito humano. É pela graça, pelo sacrifício que Cristo fez por nós, tá? E essa é a certeza. Então, o versículo 16, ele resume, né? Ele resume o Evangelho de Cristo. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para todos que nele crê. Bem importante também esse todos que nele crê. Somos filhos de Deus através de Jesus. Então, às vezes a gente ouve muito falar, né? Todos somos filhos de Deus. Todos que creem em Cristo. Todos que buscam seguir os seus ensinamentos. Porque essa paternidade só é consumada com o sacrifício feito por Cristo. Então, se a pessoa não entender isso, ela não entendeu que não se pode dizer que todos são filhos de Deus. Somos filhos de Deus através do sacrifício que Cristo fez por mim e por você. Mesmo sem merecer, nós, pecadores, falhos, não merecemos, e Ele fez por mim e por você. Então, Jesus definiu o amor de Deus, né? Em termos de seu sacrifício por todos que nele crê. Todos que nele crê. Então, é definido essa parte do amor de Deus, né? O seu sacrifício por nós. Todos que creem nele têm essa paternidade. Amém? Paternidade de Deus, né? Essa filiação. Os que veem à luz e reconhecem a miséria de sua própria condição de pecador, né? É que entende que somente pelo sacrifício perfeito de Jesus terá a vida eterna.
Então, mais uma vez aqui, quando Jesus fala sobre as luz e a escuridão, né? Todos que veem a luz, que é Cristo, né? E reconhece, né? A gente tem que reconhecer que a gente é miserável, que a gente não merecia, que a gente é pecador, que a gente é falho. E a gente tem que entender que isso foi somente pelo sacrifício perfeito de Jesus. É só por esse meio que a gente terá a vida eterna. Não é por mérito, não é só por obras. A gente sabe também que a fé sem obras é morta, mas também a gente sabe que a obra sem fé também não adianta de nada. Tá? A gente tem que ter esse equilíbrio. Amém? Então agora a gente vai ao ponto central. Ponto central dessa segunda parte do capítulo 3. O que seria esse ponto central aqui para nós, a gente analisando? O crer em Jesus. Crer. Vamos de novo. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça. Para todo o que nele crê. Então, se não cremos em Cristo, estamos na escuridão. Certo? Não teremos a vida eterna se não cremos em Cristo. Então, por isso que a gente separou essa frase e botamos como ponto central aqui. O crer em Jesus, né? A crença, né, ocupa um lugar central aqui no Evangelho de João. Ele usa o verbo crer para destacar que a fé não é estática, né, como uma doutrina ou como um dogma. O crer é uma dinâmica, né, algo que requer ação. Então também a gente só dizer que crê, ir na igreja, sentar, né, fazer aquele ritualzinho da semana, só ir na igreja, sentar no banco, volta, se alimenta espiritualmente, volta para casa, deu de novo, vem para a igreja, e também isso, com a gente estudando em termos aqui o verbo crer, João usou muito isso, então consegue nos explicar que requer ação o crer. Certo? Porque a gente pode dizer com a boca, eu creio, eu vou toda semana para a igreja, eu estudo a palavra, mas a gente tem que ter ação. Né? Como a gente sempre pede nas nossas orações, né? Que a gente entenda a palavra, guarde no coração e pratique. E praticando, dividir. Então, isso também me mostra que tem que ter esse pedido também, né? Que a gente se alimente da palavra e bote em ação. Pratique. E automaticamente divide, cumpre o que Cristo pediu. Vai e fala. Fala do meu amor, fala da minha palavra. Fala que é somente através de mim que vamos chegar a Deus Pai. E Jesus mesmo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, né? Então o crer aqui nos explica, nos ensina que é algo que requer ação. Tem que estar em movimento, em oração, porque às vezes também só a obra não é só também, claro, a gente tem que levar o pão, uma mão leva o pão físico, né? O pão que alimenta o físico, e a outra mão leva o pão que alimenta o espírito. Então a gente tem que estar sempre balanceando as coisas, né? A obra e a fé. Leva um pão, mas também faz uma oração, ora por uma pessoa. Às vezes as pessoas precisam mais de uma oração do que de coisas físicas e materiais. Certo? Então, o crer requer essa ação de nós. Certo? E também, propriamente, Nicodemos. Porque ele era um cara estudado, era um cara, né, do alto escalão ali dos judeus, né? Mas Jesus simplesmente disse para ele, olha, Nicodemos, se tu não nascer de novo, não vai te adiantar nada. Tu entender toda a palavra, não vai adiantar nada tu ser um grande senador aí, um grande político, um grande religioso de Israel, não vai adiantar nada. Então hoje também serve para mim, não adianta eu passar aqui 3 dias da semana, dependendo do estudo às vezes, né, 3, 4 horas por dia, depois que chego do trabalho, para elaborar o estudo, para a gente poder dividir. Fábio, não adianta também só estudar, não, a gente tem que praticar, né? Tem que cumprir o ID, tem que levar o pão para o necessitado, tem que cumprir, senão
a gente vai chegar lá, como Jesus mesmo disse, né? A gente vai dizer, pá, Senhor, mas eu falei da tua palavra, eu expulsei espíritos, expulsei demônios, né? Como tem aquela palavra que fala, e Jesus vai dizer, eu não te conheço, aparte-te de mim. Certo? Porque aí ele explica, né? Eu tive com fome, vocês não me deram de comer, tive com sede, não me deram de beber, tive estrangeiro, vocês não me acolheram, né? Então Jesus explica também que tem que ter a obra física também. Amém? Crer, né? Crer em Jesus é uma característica de todo o verdadeiro discípulo de Jesus. O crer em Jesus é uma característica de todo o verdadeiro discípulo, né? É o compromisso de deixar que Cristo mude o nosso modo de viver. Então nós temos esse compromisso de que a palavra caia no meu coração e dê fruto. Porque também, senão, mais uma vez, a própria palavra de Jesus vai nos falar sobre a semente caía num solo que não era fértil, caía no meio das pedras, morria, caía no meio do caminho, as aves do céu vinham e roubavam. Então Jesus também explica também aquela parábola. Então, desse mesmo modo também, a gente tem que deixar que Cristo, né, que a sua palavra, que o Espírito Santo modifique. Porque não adianta também eu dizer que sou cristão e eu não sou capaz de perdoar meu irmão. Eu estou sempre brigando com a minha mãe ou com as pessoas. Eu tenho que avaliar se isso é realmente se isso realmente é o que deve fazer um cristão. Como eu falei, a gente tem que imaginar aquela frase que o pastor me disse. Cristo falaria isso, Cristo agiria assim, Cristo pensaria assim. Então a gente tem esse compromisso de deixar que Cristo, que a palavra e o Espírito Santo, os ensinamentos de Cristo, de Jesus, venha mudar a nossa vida. Certo? Então a gente consegue entender que a fé, o crer, tem que ter essa característica, tem que a gente tem esse compromisso que isso mude realmente o nosso modo de viver, nosso modo de andar, de falar, de pensar. Amém? Permanecendo na palavra de Jesus, então como a gente vai conseguir, né? Permanecendo na palavra de Jesus, amando, perdoando e obedecendo os seus mandamentos, né? Assim a gente vai conseguir sentir essa mudança, né? E se preparar para o novo nascimento, né? Assim a gente não vai perecer em juízo eterno, mas poderemos desfrutar, né, a vida de abundante alegria e grande bênção na presença de Deus para sempre. Então, tem que seguir o que Cristo me disse, porque senão vai ser vã todo nosso trabalho, né? A gente pode confessar com a boca, mas não agir, não gerar frutos dignos de arrependimento, não gerar frutos de a obra, na realidade, a fé em ação, como aqui está sendo falado do crer, né? A gente pode dizer, não, eu creio em Cristo. Tá, mas aí a tua fé está em ação? Tu tem feito o que Cristo pediu para te fazer? Então a gente consegue ver que o crer requer essas coisas, né? Permanecer na palavra de Jesus, amando, como ele disse que era para amarmos uns aos outros como ele nos amou, perdoando, né? Perdoando quem nos ofende, orar pelos que nos perseguem. Então, amar quem nos ama é fácil, mas a gente tem que mostrar como foi Cristo. Cristo é o nosso exemplo, é o nosso alvo, certo? É o centro de tudo, é Cristo. Então, se a gente conseguir olhar para ele como o povo que olhava para a serpente e era curado, se olharmos para ele, a gente vai conseguir estar se preparando para receber esse novo nascimento e poder dizer que crê realmente. E aqui, então, quando Jesus faz essa comparação no final do versículo, que quem pratica o mal odeia a luz, a gente consegue entender que, ao contrário daquele que não crê e nem confia em Cristo, né, pois está assumindo uma posição negativa.
pois não confiou na solução de Deus para ter a vida eterna. Então, aquele que não crê em Jesus, ele não está, na realidade, confiando em Cristo, ele está assumindo uma posição negativa, porque ele não está confiando na solução de Deus. Deus teve uma solução para nós todos que éramos e somos pecadores, mas que através de Cristo a gente poderia ser liberto do pecado e salvo pela graça, né? Então, aquele que nega está assumindo essa posição negativa porque não confiou na solução de Deus para a vida eterna. Deus tem uma solução para nós, para termos a vida eterna, e é Cristo, certo? E a gente consegue entender que a maldade dos seres humanos, né, se reflete na fuga da luz. Ao mesmo tempo, todo o bem é produto de obra de Deus. A maldade dos seres humanos reflete da fuga da luz, que Jesus fala, né? Aquele que pratica o pecado não quer se aproximar da luz, para que não venha expor o seu pecado. Mas aquele que se aproxima da luz vai ter os seus pecados perdoados através de Jesus. Todo o bem é produto da obra de Deus, não é obra do ser humano. Agora aqui eu vou fazer a última parte aqui dessa aplicação, uma aplicaçãozinha aqui dessa última parte, amém? Que fala que crer é muito mais do que chegar a um entendimento intelectual. Como a gente vinha falando, crer é muito mais do que ter um ótimo entendimento, do que saber as máximas da ciência, as máximas da palavra. Então, significa colocar a nossa vida, né, a nossa confiança e segurança em Deus, em Jesus, né, que é o único que pode nos salvar. É confiar nossa vida presente e o nosso destino eterno em Cristo. Conseguimos entender? Crer é muito mais do que a capacidade humana. Significa colocar a nossa confiança e a nossa segurança em Jesus, porque Ele é o único que pode nos salvar. Então, é confiar a nossa vida presente, o hoje, e o nosso destino eterno a Cristo. Isso pode dizer que é o crer, certo? Porque muitas vezes também a gente não quer ter as nossas vidas expostas à luz, né, de Deus, porque tememos, né, o que será revelado. Mas deste modo não poderemos ser transformados. A gente consegue entender nessa parte final aqui que Jesus nos diz. Todos nós somos falhos, somos pecadores. Isso não é motivo da gente se afastar de Deus, se afastar dos nossos irmãos, se afastar do nosso convívio da igreja, dos nossos líderes também, porque a gente entende que só se aproximando da luz, se aproximando de Cristo, a gente vai conseguir ser transformado, né? Se eu tenho um mau costume, se eu tenho uma coisa que vai contra a palavra de Deus, se eu me afastar, eu não vou conseguir ser transformado. Então a própria palavra de Deus, né, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos diz assim, nos ensina aqui: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, em vez de darmos lugar ao desânimo, à culpa, devemos permanecer orando para que possamos sentir que é muito melhor viver na luz do que nas trevas. Amém? Então, para encerrar aqui, eu convido vocês a ler também João 12, versículo 46, que nos diz que o próprio Jesus nos disse, né? Eu que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim
não pereça nas trevas. Então aqui a gente tem esses versículos também nos ensinando o crer, a importância de crer em Cristo, a luz do mundo. Todo aquele que crê em mim não vai permanecer nas trevas. Então, independente se a gente tem falhas, a gente tem pecados, a gente está em obras, né? A gente deveria, na realidade, ter uma plaquinha, como a gente vê nas obras, nas ruas aí. Estamos em obras. A gente está em obra constante, a obra do Espírito, a obra do Espírito Santo. Então, a gente está sempre em obra. Então, coisas que não vai... não é como Cristo ensinou. A gente, analisando a palavra, a gente vê, mas isso que eu estou fazendo... Jesus não gostaria disso. Então, por isso que a gente tem que estar com essa plaquinha de em obras, né? A gente nunca pode dizer que é uma obra completa já. Porque a gente tem que estar sempre clamando que o Espírito Santo venha nos ajudar, para que a gente possa estar transformando transformando a nossa culpa, o nosso desânimo em oração. E mudança, a realidade, a palavra do arrependimento nos fala na metanoia, é uma mudança de vida, né? É mudar a conduta, não é se arrepender, não é um remorso. Então a gente só sabe que vai conseguir ter essa mudança se aproximando da luz. A gente sabe, tem a escuridão, mas se a luz chega, a escuridão some. E se a gente não chegar para a luz, a gente vai chegar para a escuridão. E aí a gente não vai conseguir ter essa vida eterna, ter esse novo nascimento. A gente tem que crer, né, em Cristo para que a gente possa nos preparar para esse novo nascimento. Amém? Espero que eu tenha conseguido explicar de uma forma prática, né? Eu sempre fico com todos os esboços. Se alguém também quiser os esboços, eu mando também depois aí, ou pelo WhatsApp, ou pelo próprio Messenger, para também que você possa estar meditando junto também. Amém? E o pedido agora do meu coração, né, é que esse simples estudo seja proveitoso na tua vida. Que hoje, nem que seja que 2, 3 palavras possam ter te dado um novo ânimo, né? É claro que aqui não tem nada de novo, não tem nada do Fábio, é a palavra. Então que esse humilde estudo hoje também possa ser proveitoso na tua vida, que possa acontecer algo diferente, né? Através também da palavra de Deus. Amém? Então agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Semana que vem a gente continua, João. Então a gente vai do versículo 22 ao versículo 36. Amém? Então convido vocês a gente fazer uma oração para agradecer nosso estudo. E se Deus permitir, semana que vem, segunda parte do Evangelho de João. Amém? Oramos. Senhor Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Teu Santo Espírito que está aqui presente conosco, e está presente com cada irmão também conectado aqui pelo Teu Santo Espírito, e também conectado aqui pela internet, Senhor, que é uma arma que hoje a gente usa para falar do Teu amor, falar da Tua graça, falar da Tua comunhão. Então que possamos usar as nossas armas, porque é armas do bem, como a nossa palavra, que é a espada. Que a gente possa estar sabendo usar as armas que o Senhor nos dá, para fazer coisas que venham edificar a nossa vida e a vida do nosso irmão. Senhor Deus Pai, muito obrigado por ter enviado o Teu Filho, porque somente através da morte, da ressurreição e dos ensinos de Cristo, a gente pode ter essa vida eterna. Senhor Jesus, Senhor Deus Pai, muito obrigado por ter enviado o Seu Santo Espírito para nos ajudar a entender a Tua palavra. Muito obrigado por nos ajudar a guardar a palavra no nosso coração, praticar e dividir ela. Muito obrigado, Senhor, por mais essa sexta-feira de estudo da Tua palavra. Senhor, que você possa estar acrescentando mais pessoas, tanto para participar dos estudos, quanto também para ser missionário, Senhor,
dentro das suas casas, primeiramente, como a gente deve ser primeiramente em nossa casa, em nossa vizinhança, e que o Senhor possa nos usar como teu instrumento, porque a gente sabe que está chegando a hora, o Senhor está às portas, e a gente crê que pouco tempo a gente vai estar ouvindo as trombetas no céu, e o Senhor rompendo o céu, cumprindo como a tua palavra diz. A gente sabe que a tua palavra se cumpre, e ela vai sempre se cumprir, e a gente aguarda, Senhor, a tua vinda. Então nos prepara, porque a gente sabe que se não nascermos de novo, Senhor, a gente não vai conseguir herdar também o teu reino, e quando o Senhor voltar, a gente não vai conseguir subir contigo. Então, que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a fazer essa obra na nossa vida, que a gente venha abandonar todo o que não te agrada, Senhor. Que a gente possa estar ouvindo a tua voz, Espírito Santo, não a voz do mundo e muito menos a nossa voz. Que a gente possa estar sempre guiado e conduzido por ti, Espírito Santo. Te peço também que você abençoe, Espírito Santo, a cada pessoa que tem participado dos nossos estudos, a cada família também representada. Senhor, que você possa estar usando também esse humilde estudo para que as pessoas que têm participado possam também levar a palavra de Deus através da vida deles, mas que a gente sabe que é obra do Espírito Santo. Então que a gente possa estar cada vez mais pedindo que o Espírito Santo venha habitar dentro de nós e que ele venha fazer essa obra, a obra do novo nascimento, que a gente possa nascer de novo para herdar o reino de Deus e que a gente possa realmente dizer que crê em Cristo com as nossas ações, não só da boca para fora, mas sim com a ação, com frutos dignos de arrependimento, cumprindo os ensinamentos de Cristo. Nos ajude, Espírito Santo, porque a gente sabe que sem você não tem uma vida cristã e nosso trabalho vai ser vão. Amém? Muito obrigado pela vida de cada um. Te agradecemos por mais esse dia. Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado então, pessoal. Se Deus permitir, então, semana que vem, João 3, a segunda parte do versículo 22 ao 36. Amém? Uma abençoada noite, um abençoado final de semana. Que o Espírito Santo seja cada vez mais presente na tua vida e na tua família. Uma boa noite.